Então, fiquem à vontade para enviar suas perguntas, tá? Eu já vou começar a compartilhar a tela para a gente começar. Todo mundo está me ouvindo bem? O som tá bom, Fê? Do meu Tá ótimo, microfone. tudo certo. Tô vendo sua tela também. Já entrou minha tela? Já entrou, para mim já entrou, só não tá no modo apresentação ainda. E agora? Agora tá. Tá ótimo. Bom, então tá. Eu vou fechar aqui as telinhas, as janelinhas, não vejo mais vocês, nem o chat. Então, se precisar de alguma interrupção, você me avisa, tá, Fê? Pode deixar. Eu vou vendo aqui. Então tá bom. Então vamos lá. Pessoal, eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque eu acho que é uma das alterações que representam uma intersecção muito importante de atuação entre o clínico e o oftalmologista, né? Em que a gente precisa estabelecer uma parceria, uma sintonia para obter o melhor resultado possível nesses casos. Então, como a Fernanda mesmo já disse, né, são alterações que se apresentam muitas vezes em plantões e em horários inconvenientes, né, em situações de emergência, e é muito importante para o bom resultado do tratamento, seja ele qual for, a gente vai falar sobre as opções, mas que o clínico inicie da forma correta essa intervenção. Então, a primeira coisa que precisa ser feita, as primeiras providências, tudo isso vai interferir no resultado final e na evolução desse paciente. Então, por isso, a gente precisa estar aí em sintonia, trabalhando juntos para conseguir um bom resultado. Bom, então vamos lá. Eu vou começar falando sobre anatomia e fisiologia da córnea para a gente se situar bem, né, sobre o assunto, e depois sobre os diferentes tipos de ceratites ulcerativas e as formas de tratamento, ok? Bom, então aqui vamos lembrar, né, que o bulbo ocular ele é composto por 3 camadas teciduais, sendo a mais externa a túnica fibrosa. Espera só um segundo para eu ligar aqui o ponteirinho vermelho. Pronto, vocês estão vendo? Sim, dá para ver. Então, a mais externa é a túnica fibrosa, que a gente vê aqui nesse corte sagital, como essa parte amarelinha, né? E essa túnica fibrosa, então, ela é composta por um segmento anterior e transparente, que é a córnea, e o segmento posterior, que é a esclera. A esclera tem como principais funções manter o formato do olho e oferecer resistência para que se estabeleça a pressão intraocular. A córnea, além de também fazer isso, ela é transparente e é uma lente muito importante na refração, né, na transmissão da luz para o mecanismo de visão, para a formação das imagens. Então, a córnea aqui é o segmento transparente e anterior da túnica fibrosa. Quando nós olhamos de frente para um olho normal, então a córnea é a parte transparente. Eu sempre falo, quando eu vou explicar para o tutor, a gente explica para os alunos no primeiro momento, uma comparação muito boa é dizer que a córnea é o vidro do relógio, né? Então, eu estou vendo essa camada transparente e o que tem por trás dela. E a primeira coisa que tem por trás da córnea, se a gente olhar aqui no recorte, né? Aqui está a córnea, aqui está a câmara anterior, preenchida por humor aquoso. Ele também é transparente. E aí eu vou, na verdade, então, perceber a cor da íris, que é essa estrutura aqui, né? Então, a terceira já, que é a parte colorida do olho, e cuja abertura central forma a pupila, certo? Então, eu vejo a córnea como uma superfície transparente. E é muito importante que ela mantenha essa característica de transparência para poder exercer
a sua função aí na refração e na transmissão da luz lá para a retina no mecanismo de visão. Então, quando nós pensamos na estrutura da córnea, nós temos as camadas que formam esse tecido, e é muito importante que vocês entendam essa estrutura para que vocês consigam perceber e entender também, no momento do atendimento, a profundidade e a gravidade de cada lesão, né? Nós podemos ter lesões acometendo de formas diversas esses tecidos corneanos, tá? Então, aqui, olhando nesse corte histológico, nós percebemos a camada mais superficial aqui, né? Então, aqui está a superfície, o filme lacrimal. A camada mais superficial é o epitélio, que é um epitélio, então, estratificado, não queratinizado, formado por várias camadas, sendo as basais mais cuboides, depois ele vai se achatando e se tornando um epitélio pavimentoso para que a superfície fique perfeitamente lisa. Abaixo do epitélio, nós temos a membrana basal, que faz a aderência desse epitélio com o estroma, tá? O estroma é a maior parte da córnea, corresponde a aproximadamente 80% da córnea. Ele é composto por fibras colágenas principalmente, e entre elas alguns glicosaminoglicans e algumas células esporádicas. A córnea, para ter essa característica de transparência, né, nem todo tecido colágeno é transparente. Para que ela tenha essa característica específica, ela tem essas fibras colágenas organizadas de forma muito bem pré-determinada em lamelas. Essas lamelas são paralelas e bem estáticas entre si, né? Então, a gente tem aí as lamelas de colágeno, entre elas proteoglicans, glicosaminoglicans, mantendo a estrutura rígida, de forma a manter essa transparência. E aí, na parte mais interna, mais profunda da córnea, nós temos a membrana de Descemet, que é a membrana basal de uma única camada de células, que é o endotélio. Tá? Então, aqui a gente já tem essa estrutura muito delicada. O endotélio como uma camada uma estrutura de camada única celular, e a membrana basal, né, que é a membrana de Descemet, muito famosa. Muito bem. Então, de tudo isso, né, o que acaba gerando a característica de resistência, de transparência da córnea? Bom, nós temos vários fatores que atuam, né, gerando essa característica da córnea, que a gente vê, né, uma foto de um gato, onde dá para perceber muito bem essa transparência da córnea. A primeira característica fundamental é o mecanismo de deturgescência. O que significa isso? Uma desidratação relativa, ou seja, o estroma da córnea ele é capaz de reter muito mais água do que ele retém no seu estado fisiológico. Então, ele se mantém em relativa desidratação. Como isso acontece? O epitélio, a camada superficial, é lipofílico e hidrofóbico. E o endotélio, ele tem uma atuação ativa, né, com bombas de sódio e potássio, tirando água da córnea constantemente, mantendo, então, esse estado de desidratação. Então, o endotélio participa de forma ativa da deturgescência da córnea e o epitélio de forma passiva, ok? Além disso, a córnea é um tecido avascular, e aí nós temos a dependência da córnea para o seu metabolismo do filme lacrimal e do humor aquoso, que são os dois líquidos, então, que estão em contato na face externa e na face interna. Além disso, ela tem que manter, ela precisa manter a sua
superfície perfeitamente lisa, e o filme lacrimal faz parte, né, desse mecanismo. E, além disso, nós temos também a inervação da córnea amielínica, né? Os nervos na córnea não têm mielina, e isso ajuda a manter a transparência. E como que a córnea, que é um tecido, então, avascular e transparente, vai responder a estímulos inflamatórios? Eu estou vendo um comentário aqui que... Ah, tá. Bom, então, como é que a córnea responde, né, a lesões, a estímulos? A primeira coisa que vai acontecer diante de lesões estruturais na córnea é o edema de córnea. Aí foi. O edema de córnea, então, é a entrada de líquido no estroma da córnea. Ele pode acontecer por duas situações. A lesão epitelial geralmente causa edema na periferia dessa lesão, né? Então, nós vamos perceber penetração de líquido no estroma ao redor da lesão epitelial, mais localizado. Como o endotélio participa ativamente, lesões endoteliais causam edema mais generalizado. Tá? E o edema de córnea se manifesta, então, por essa perda de transparência que fica com aspecto de vidro jateado, e a superfície está lisa. Se você transilumina, coloca a luz pela lateral, você percebe que a superfície está perfeitamente lisa. Esse líquido, essa opacidade é intraestromal, certo? Além disso, né, diante de uma injúria, a córnea, que é um tecido avascular, ela pode sofrer a vascularização. Então, o processo inflamatório leva à produção de citocinas angiogênicas que vão estimular a formação de novos vasos a partir do limbo aqui, da periferia da córnea, onde a gente tem a esclera e a conjuntiva como tecidos vascularizados. Então, a partir desses vasos, formam-se neovasos que vão invadir a córnea, levando um suporte vascular para a resposta tanto imunológica local, né, combate a infecção, etc., como maior aporte de fibroblastos e de células que vão trabalhar na cicatrização. Tá? Então, a vascularização é uma coisa que pode ser positiva durante um processo de cicatrização. A gente vai falar mais sobre isso. Além disso, uma vez ocorrendo perda de colágeno, daquele colágeno bem estruturado da córnea, vai haver a substituição desse colágeno e a formação de cicatriz. Então, após uma lesão, eu tenho a formação da cicatriz com a reposição de colágeno. Esse colágeno novo, ele vem de forma desorganizada, gerando perda de transparência e a formação da cicatriz na córnea, que vai ter sua densidade diretamente relacionada à profundidade da lesão. Tá? Então, quanto mais profunda a lesão, mais densa é a cicatriz que se forma, porque eu vou ter mais colágeno cicatricial, né, desorganizado nesse local. E a última reação que a córnea faz, ou seja, eu digo a última, porque é a mais tardia ao longo de um processo inflamatório, é a pigmentação. Então, quando eu tenho a cronicidade de uma doença corneana, esses vasos, essa inflamação crônica vai acabar levando à migração de melanócitos e a deposição de pigmento de melanina na córnea, o que, como mecanismo de defesa, gera espessamento e aumento de resistência, mas por vai acabar gerando perda de transparência que pode comprometer a visão, tá? Então, essas são as etapas de reação da córnea que a gente precisa entender
para entender, então, o que está acontecendo quando você tem um paciente com uma úlcera, e com qualquer uma dessas reações ali naquele momento em que você faz o seu exame clínico. Bom, então, as ceratites ulcerativas são extremamente frequentes na nossa prática clínica e têm causas muito diversas, são muito frequentes nos braquicefálicos. A gente vai ver, depois vai falar naquela reunião presencial lá em novembro, né, sobre tudo dos braquicefálicos, mas assim, eles têm comprovadamente uma tendência a desenvolver úlceras que evoluem mal e mais rápido. Então, as úlceras dos braquicefálicos tendem a ser mais graves do que em outras raças, em outros pacientes, por uma série de motivos que a gente vai conversar. Bom, então, é fundamental para a boa evolução desses pacientes que o diagnóstico seja feito de forma correta, precoce, assim como o tratamento, tá? Bom, a primeira coisa que nós temos que observar ao examinar, né, o paciente, perceber que ele tem uma úlcera, é a profundidade dessa úlcera, né? Que isso está diretamente relacionado com a gravidade desse quadro. Então, eu posso ter úlceras, né? Vamos lá. Superficiais, ó, aqui nesse primeiro quadrinho da esquerda eu tenho as camadas da córnea íntegra. Só que aqui está deitado, né? Então, epitélio, estroma, DCME e endotélio. Úlcera superficial, eu tenho perda do epitélio, tá? Eu tenho uma solução de continuidade aqui, uma descontinuidade do epitélio da córnea com exposição de estroma. Uma variação da úlcera superficial é a úlcera indolente, ou o defeito epitelial crônico, na qual nós temos o desprendimento espontâneo dos bordos epiteliais da córnea, por defeitos na cicatrização e na aderência desse epitélio ao estroma, né? Então, a gente começa a perceber aqueles epitélios soltos. E quando eu tenho perda de estroma, eu vou caracterizar essa úlcera como estromal ou uma úlcera profunda, sendo que, se essa úlcera chega a levar à exposição da membrana de DCME, né, eu já tenho só esse finalzinho aqui da córnea resistindo à perfuração. Em algumas situações, né, a variação de manifestação clínica na exposição de membrana de DCME é a formação da DCMetocele, que seria uma bolha, uma exposição aqui da membrana de DCME. Então, como ela tem certa elasticidade, em alguns pacientes ela ainda vai se projetar, se exteriorizar na córnea antes de romper, tá? A gente pode ter a DCME lá no fundo da úlcera ou projetada. E o que pode causar essas úlceras, né, de gravidade e profundidade variável? Nós temos inúmeras causas prováveis. E é fundamental o exame clínico cuidadoso, detalhado e completo para que você consiga ir descartando as diversas possibilidades aí etiológicas num paciente com úlcera, tá? A primeira coisa que eu preciso falar para vocês, quando a gente pensa na etiologia da úlcera, é que a maioria dos tutores vai falar que a úlcera é traumática. Então, eles chegam sempre com o histórico de, ele bateu e ficou assim, ele estava brincando e ficou assim, estava brincando com outro cachorro, com um brinquedo, então a pessoa supõe que bateu. A gente não pode cair nessa pegadinha, né, logo de cara. Não que as pessoas façam isso de má fé, né? A pessoa, na verdade, fica sugestionada. O cachorro apareceu de repente com uma dor e ele estava brincando, ele estava com outro cachorro, deve ter sido aquilo, né? Mas, na maioria dos casos, não é. Então, é muito importante perguntar se o tutor viu o trauma, se o paciente gritou no momento que houve o trauma, tal. E, principalmente, fazer um exame clínico detalhado
para descartar outras possibilidades que possam estar associadas a essa úlcera, tá? Não acreditar de primeira aí na possibilidade de trauma, que pode acontecer mesmo, mas não é o mais frequente. Bom, então eu posso ter traumas, corpos estranhos que às vezes se aderem ou que podem ser penetrantes na córnea, ceratoconjuntivite seca, muito frequente, uma das causas mais frequentes e muitas vezes subestimadas, né? Principalmente quando a gente pensa nos nossos amigos braquicefálicos. Então, lembrem-se sempre que úlceras centrais em braquicefálicos, a maior probabilidade, né, possível é que isso esteja associado ao olho seco. Por quê? Como esses cachorros não piscam 100% das vezes de forma completa, o centro da córnea desidrata, resseca e começa a ulcerar, tá? Então, isso se manifesta de repente? Sim, embora seja um processo que venha evoluindo cronicamente, né, com essa deformidade palpebral, de repente começa a doer. Ou piora rápido, e aí o tutor vai achar que bateu em alguma coisa. Mas observem com cuidado e pensem nisso, tá? Entrópio é a inversão da pálpebra, né? E uma causa importante de úlcera, como a gente vê aqui, aqui é um show-show, com uma úlcera associada a entrópio, ó, vejam que aqui no canto lateral a gente não tem a rima palpebral, e percebe os pelos invertidos. Distiquíases, que são os pelos que se formam na rima palpebral, nas glândulas sebáceas da rima palpebral. Isso também é comum nos braquicefálicos, além de outras raças. Cílios ectópicos, né? É uma variação aí de cílios anormais. Às vezes os cachorros têm todos juntos, distiquíases, cílios ectópicos, e o pacote completo do braquicefálico. E, então, quando é cílio ectópico, ele emerge aqui na conjuntiva. Embora o folículo piloso esteja numa posição semelhante, que é na glândula tarsal, ele vai acabar emergindo pela conjuntiva e causando um desconforto muito maior. Esses cílios ectópicos, eles podem ser muito difíceis de identificar. E, às vezes, a gente só consegue com a lâmpada de fenda, né? Com o biomicroscópio. É uma das situações importantes de se encaminhar para o oftalmologista para se identificar aí a causa da úlcera. Produtos químicos, né? Que é um paciente que caiu shampoo. Ele já tem, obviamente, aqui uma lesão crônica, pigmentação, vascularização, é um shih tzu idoso com olho seco e ainda caiu shampoo. Então, dá para ver, ó, a desepitelização como se tivesse escorrido alguma coisa aqui, né? E o tutor fala mesmo que caiu shampoo e que ardeu e etc, e saiu assim do banho. Então, realmente, a gente percebe aí que é o produto químico causando lesão. E pode ser substâncias detergentes, né, os shampoos, porque a córnea, ou melhor, o filme lacrimal tem gordura, então quando desengordura, né, tira o shampoo, desculpa, o shampoo tira a lágrima, acaba favorecendo aí a desidratação desses tecidos e o desenvolvimento da úlcera. Álcalis e ácidos também podem causar ceratites ulcerativas, tá? Então, essas são as principais causas, e é importantíssimo lembrar que ceratites ulcerativas evoluem mal e rápido para braquicefálicos. Um dia, 2 dias, faz diferença enorme, gigante. Então, não dá para, vamos ver de novo daqui uma semana, vamos ver como é que ele reage, não é nada, é uma úlcerazinha. Não, é grave sempre. Uma úlcera, por menor que seja, num braquicefálico requer muita atenção, tá? Muito cuidado. E por quê, né? O que o braquicefálico tem de diferente? Primeira coisa, a macropálpebra. Veja, normalmente no cão, né, a expectativa é que não haja exposição de esclera. Então, essa exposição de esclera está diretamente relacionada com o risco de úlcera.
Quanto maior a exposição de esclera, maior é o risco de úlcera desse indivíduo e de úlceras graves, tá? Então, macropálpebra é um dos fatores determinantes, né, para os braxcefálicos. A triquíase de carúncula, que é o crescimento de pelos aqui na carúncula, que é o cantinho medial, e esses pelos já crescem em contato com a superfície ocular. Eles também podem ter a inversão da pele aqui no canto, aqui é um pug, né? 100% dos pugs têm entrópio de canto medial, já também comprovado cientificamente. E aí, eles têm triquíase de carúncula e entrópio de canto medial, mais pelos atritando com a superfície ocular. E aí, nós temos a ceratoconjuntivite seca, muito frequente nessas raças, que vai colaborar com todas esses problemas. Por quê? Os defeitos palpebrais fazem o quê? Atrito e diminuem a distribuição da lágrima, né? A pálpebra muito aberta não pisca bem. Eles piscam menos e piscam mal. E aí, eles também não produzem lágrima em quantidade suficiente, alguns, né? E nós vamos ter, então, a associação desses fatores gerando ressecamento e atrito. Às vezes, num animal que tem uma ótima lubrificação, os cílios anormais não causam tanto problema, ou a triquese de carúncula, mas está ressecado. E aí a gente vai ter, então, a maior predisposição ao desenvolvimento de ceratites ulcerativas, certo? As anomalias de cílios também são frequentes nessas raças, a gente vê muito, né? Então, as distiquíases, aqui é um shih tzu com muitas, e os cílios ectópicos, que os shih tzus também fazem muito longos, né? Então, aqui a gente vê, ó, dois grandes, aqui está subconjuntival, aqui está subconjuntival, aqui também tem. Então, tem uma população ali de cílios ectópicos. Todos os shih tzus, pugs e braxcefálicos têm todas essas anomalias? Não, claro que não. Eles têm uma associação dessas anomalias de forma variável, causando clínica também variável, mais grave ou menos grave nos diversos indivíduos, certo? O que a gente precisa fazer? Observar, entender e, de preferência, tratar preventivamente. Então, eu vou identificar a macropálpebra, a triquese de carúncula, o entrópio de canto médio, no filhotinho, para indicar o tratamento, né, e a correção, a melhor lubrificação, para que esse indivíduo não desenvolva úlcera. Ou, se eu já atender esse indivíduo com úlcera, pensar que pode ser tudo isso, que isso pode evoluir mal e que é muito importante encaminhar braxcefálicos com úlcera para ver a avaliação oftalmológica bem minuciosa e cuidadosa. Bom, como é que nós vamos fazer o diagnóstico das ceratites ulcerativas? O principal meio de diagnóstico é o teste de fluoresceína. Fluoresceína é um corante que adere ao estroma exposto. Epitélio íntegro não cora pela fluoresceína, ela não adere, ela adere ao estroma. Tá? Então, ela vai me mostrar onde tem estroma exposto na córnea. Eu posso ter úlceras superficiais, ó, sem perda tecidual, sem relevo, houve perda somente do epitélio, ou eu posso ter úlceras profundas. E é importante que a gente vê aqui nessa foto, lá no fundo, ó, não está corando. O que isso me diz? A membrana de Descemet está exposta. Falta um suspiro para romper. Né? Então, manipular esses cães com muito cuidado, encaminhar para o oftalmologista de imediato, mandar pôr colar de imediato, está quase rompendo. Membrana de Descemet não cora pela fluoresceína. Bom, e uma coisa que é importante, que o pessoal sempre pergunta, né? Usar fluoresceína em colírio ou em strips? Qual é o critério? Muito simples. Ambos funcionam da mesma forma. Diferença é que o colírio de fluoresceína é suscetível à contaminação. E a fluoresceína seca, né, vem no pacotinho estéreo e está mais resistente ali, só que custa mais caro.
Então, o que que a gente faz normalmente? Se você está num hospital, numa clínica, em que você pode marcar lá a data de abertura do frasco, né, no frasquinho, e deixar na geladeira, dá muito bem para usar o colírio. E eu vou desprezar com um mês de uso, além de manter na geladeira. Eu faço atendimento volante, eu atendo uma úlcera por mês ou a cada 2 meses. Eu vou jogar colírio fora aos montes, ou no atendimento volante não tem como pôr na geladeira. Aí eu vou usar a fluoresceína em strips. Para usar isso aqui, nós vamos usar uma gotinha de soro fisiológico ou até de anestalcon para molhar o strips e pingar a gotinha do líquido com fluoresceína na superfície ocular e vai funcionar da mesma forma, tá? Então, a diferença é principalmente com relação à contaminação, não à função. Outra coisa que é fundamental, né, já muito bem estabelecida no nosso, esqueci o nome do nosso acordo, sei lá, esqueci o nome, do acordo geral entre os oftalmologistas, mas assim, é, é muito bem estabelecido que isso é necessário, né? Então, úlceras sempre requerem cultura e antibiograma. Então, não estou vendo sinal de contaminação, não é profunda, mas é paraxefálico, cultura e antibiograma. Tem secreção, tem sinal de contaminação histórico, cultura e antibiograma. Então, é super interessante, antes de iniciar o tratamento, fazer, né, a cultura e antibiograma. Tá? Então, isso tem indicação, nós vamos passar o cotonetinho antes de colocar a fluoresceína, antes de colocar a colírio anestésico, eu vou passar aqui o meu suavezinho estéreo da cultura, do meio de cultura, na superfície da úlcera, claro que se estiver quase rompendo, cuidado, passa perto e lá no fundo do saco conjuntival, e vou coletar material dessa superfície ocular para cultura e antibiograma. Nós temos vários fatores de interferência na cicatrização da córnea, mas um muito importante é a contaminação bacteriana secundária, e todo mundo sabe que atualmente, né, nós temos aí uma população de bactérias resistentes a antibióticos muito grande, muito importante, então a cultura se torna fundamental aí para a boa evolução do tratamento. E o que nós vamos observar nesses pacientes? Gente, a córnea é o tecido mais rico em terminações nervosas sensitivas do corpo. Córnea dói. Córnea dói muito, então a primeira coisa que vai acontecer com esses pacientes é a manifestação de dor, principalmente blefarospasmo e fotofobia. Então, o olhinho está inchado, o olhinho não está abrindo, é dor, corre. É agora que tem que ver, não é amanhã, nem depois, nem quando der para marcar, é hoje, né? Então, úlcera é urgência e dor é, na maioria dos casos, sinal de úlcera. Além disso, o estímulo doloroso, né, estimula a produção de lágrima, e a gente vai ter aí lacrimejamento e epífore. Essa secreção, diante da contaminação ou em pacientes com olho seco, se torna purulenta ou mucopurulenta. Ocorre vascularização da córnea, né, como a gente viu, com o estímulo inflamatório, produção de citocinas, vai haver vascularização da córnea, que geralmente se inicia lá pelo 4º dia de lesão, tá? E uveíte secundária, lesões profundas ou lesões contaminadas, geram uveites secundárias contaminadas, formação de hipópio, né, de pus na câmara anterior, mas nós também temos um arco reflexo que faz com que o estímulo doloroso na córnea gere uveíte. Então, o paciente que tem dor na córnea, ele vai ter miose, edema de íris, pressão intraocular baixa, sinais de uveíte. E esse espasmo da íris, essa miose, agravam a dor, né? Isso vai piorar a dor do paciente com úlcera. Então, esses são os principais sinais clínicos. Uma coisa importante que eu não falei, que me ocorreu agora, com relação à dor.
né, é que braquicefálicos têm menor inervação e menor sensibilidade na superfície da córnea. Isso é ruim, porque engana, né? Demora mais para começar a doer no braquicefálico. Então, geralmente, isso acaba atrasando o diagnóstico, né? Eles têm menor sensibilidade. Bom, e aí nós temos, então, os diversos tipos de úlcera. Como é que nós vamos abordar? As úlceras superficiais são aquelas, então, em que há perda do epitélio sem perda de estroma. Eu não vou perceber perda tecidual, relevo, né, profundo nessa úlcera. É uma úlcera plana. Então, isso significa que é uma úlcera profunda, desculpa, superficial. O que pode causar uma úlcera superficial? A gente pode ter desde pequenos traumas, produtos químicos, defeitos palpebrais, entrópio, silectópico, distiquíase, associados a essa úlcera superficial. Ok? Então, avaliar, entender muito bem o histórico, avaliar a córnea e a pálpebra com muito cuidado para entender a causa, tá? Que a gente tem outras químicas. Essa aqui também é de shampoo, ó, escorrendinho. Vejam a miose causada pela dor. Esse aqui é outro produto químico, é um boxer que derrubou um produto químico. Tinha o histórico dele ter mexido em produtos de limpeza e tal, e ficou com essa dor. Então, ele tem uma desepitelização química, né, da córnea. Bom, o que eu vou fazer? Sempre, gente, vocês têm que pensar em identificar e entender a causa, né? Então, olhe muito bem a pálpebra, o histórico. Se tiver histórico de shampoo, de produto químico, lavar. Lavar é fundamental com soro, com ringer lactato, para a gente tentar tirar resíduo e normalizar o pH. Então, flushing. Lava com muito soro para tirar o produto químico, como é no caso desse boxer aqui, tá? E aí, eu tenho que prevenir a infecção e dar conforto para o meu paciente. Então, o que eu vou usar? Antibiótico tópico e lubrificante, tá? O lubrificante, né, quanto mais espesso, melhor, e ele vai dar conforto, aliviar o desconforto causado pela úlcera, pela desepitelização e exposição de nervos. Antibiótico tópico, aqui é para prevenir infecção. Qual que é a dose mínima do antibiótico tópico, gente? Atenção para isso, que é um erro muito comum. Pode fazer Tobrex 2 vezes por dia? Não. Pode associar Tobrex com Regencel? Para quê? Não, que está associando tobramicina com cloranfenicol. Não faz sentido. Então, não. E a dose mínima é 4 aplicações por dia, a cada 6 horas, ou 4 vezes mesmo. Nunca 2 ou 3. Você não está tratando, você está gerando resistência bacteriana. A dosagem mínima para eu obter uma boa concentração de antibiótico na superfície ocular é 4 vezes por dia. Então, são 4 vezes ou mais. Menos, 2, 3, não. Associações que não fazem sentido quando você pensa no mecanismo de ação do antibiótico, também não. Então, antibiótico tópico, lubrificante e colar. Colar é fundamental em todo paciente com úlcera. Úlcera dói, coça e o cachorro vai coçar. Ah, mas ele é bonzinho, não coça. Coça. Todos coçam. Não existe tratamento de úlcera sem colar, certo? Uma variação de úlcera superficial é o defeito epitelial crônico, também conhecido como úlcera do boxer ou úlcera indolente. Então, nesses casos, a gente tem a perda do epitélio só, a úlcera é plana. A diferença é que você percebe bordos epiteliais soltos. Então, essas úlceras se apresentam por um defeito de aderência do epitélio ao estroma, né? Isso pode ser predisposição racial, boxer, bulldog francês, quem mais? Golden, muito, né? Então, a predisposição racial. Também posso observar em pacientes idosos, pacientes com ceratoconjuntivite seca.
e mesmo que em outras raças, tá? Então, essas úlceras, elas são de difícil cicatrização, porque o epitélio se forma, mas não adere, né? Vai ficar fazendo como se fosse bolha, soltando o epitélio, e a gente precisa tirar o tecido doente para estimular a cicatrização. Então, como é que eu percebo? Em alguns, como naquele boxer, eu vejo o epitélio solto, sobrando mesmo. Em outros, eu vou perceber só que o bordo da úlcera está nessa posição e o halo de fluoresceína, né, ultrapassa o bordo da úlcera. Aqui também, ó. Ó o bordo aqui e o halo de fluoresceína. O que isso me fala? A fluoresceína está entrando por baixo do epitélio, esse epitélio está solto. Como é que eu vou confirmar essa minha suspeita ou não? Colírio anestésico, anestalcon, cotonete estéreo, né, ou um suave estéreo. Eu vou lá e vejo se esse epitélio está solto, lógico que delicadamente, né? Então, você empurra o epitélio. O epitélio na úlcera indolente, ele sai com o debridamento. Você passa o cotonete e ele vai saindo. Então, todo esse tecido que tem a aderência anormal precisa ser retirado. Atenção para diagnóstico diferencial. Eu posso debridar uma úlcera profunda? Não vai perfurar. Eu posso debridar uma úlcera contaminada? Não vai perfurar. Vou espalhar a contaminação, vai piorar. Úlcera indolente, não tem sinal de contaminação, não tem amolecimento do estroma e é extremamente superficial, plana, tá? Cuidado para não pensar em debridar o que não deve. A úlcera indolente também é uma coisa que é o melhor que vocês fazem na vida de vocês. Encaminha para o oftalmologista. É assim, para que segurar a bomba se ela não é sua? Né? Então, é uma chatice, é uma coisa que demora, que o doutor reclama, fica às vezes desanimado, acha que não está funcionando, etc., porque é um processo de cicatrização muito lento. Aqui a gente vê sem corar, né? Mas dá para perceber bordos soltos, espessados e dobrados, ó, um piquinês idoso. Um boxer com a úlcera indolente em toda essa região, a gente percebe o halo de fluoresceína ultrapassando os bordos e já tem tecido de granulação aqui, me mostrando o quê? Isso está aqui, ó, faz tempo. Lembra que 4 dias para começar a formar vaso? E o vaso está chegando até aqui, já está espesso desse jeito, isso tem mais que 15. Então, uma úlcera superficial simples cicatriza rápido, gente. Esse é outro conceito importante para vocês terem. Úlceras superficiais simples. Ah, o cachorro não tinha nada, caiu uma gota de shampoo puro no olho dele, fez uma úlcera depois do banho. E ele não tinha nada que justificasse isso. 2, 3 dias de antibiótico e lubrificante, está cicatrizado. A úlcera continua. Não foi por conta do banho, não foi uma úlcera, assim, não é uma úlcera inocente, tem alguma coisa que está prejudicando a cicatrização. Pode ser um cílio, um entrópio, uma úlcera indolente, um olho seco, alguma coisa aí não está legal. E a gente tem que entender. Então, atenção, úlcera superficial simples cicatriza super rápido. Caiu um negócio, bateu em alguma coisa e fez uma úlcera superficial, rapidinho é para sumir. Persistiu? Vamos perguntar o que está acontecendo, por que essa úlcera continua. Então, esse tecido de granulação aqui me fala do quê? De cronicidade, tá? Tem alguma coisa errada. E aqui, no caso, é úlcera indolente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é confirmar que está indolente com o cotonete e posso debridar o epitélio anormal com esse cotonete, com esse suave estéreo. Colírio anestésico, se o cachorro é bonzinho, né, ele vai permitir, eu vou debridar, mesmo que isso aumente a área de úlcera, tá? E aí, medicação, vou entrar com antibiótico tópico, lubrificante, tratamento clínico ecolar, porque a cicatrização quem vai fazer é o paciente. Eu só vou tentar estimular e tirar o tecido doente. Muitas vezes, esse debridamento com suave, ele pode ser insuficiente, né? E a úlcera indolente continuar persistente.
E aí, atualmente, o método mais indicado para o tratamento das úlceras indolentes é a aplicação da broca diamantada, ou Diamond Burr, que é uma broquinha, parece e é uma broquinha de dentista com a pontinha redonda diamantada. E a gente tem um motorzinho manual que vai, então, rodar essa broquinha e eu vou passar sobre a superfície da córnea, retirando todo o epitélio solto. Cadê o meu filme? Show. Ah, gente, testei tanto antes de começar. Ah, passou. É, olha lá. Então, aqui o paciente está acordado, veja, está mexendo o olhinho, só colírio anestésico, porque é óbvio que dói muito, então a gente tem que anestesiar bem. E luva estéreo, ponteira estéreo, né? Tudo certinho, estericamente, ou esterilizado. E eu vou tirando, olha lá, dá para ver, né, o epitélio saindo, tá vendo? Enquanto tá saindo, tá normal. Existem uns afastadores metálicos, é melhor do que segurar assim com cotonete, porque às vezes encosta no pelo do cotonete o motorzinho e enrola. Então, isso é um procedimento que tem que ser feito já pelo oftalmologista, né? Porque o filme passa. Tá, não quer passar de novo. Porque, né, requer aí um cuidado específico e a gente precisa saber quanto tirar, profundidade, fazer com tudo estéreo, qual tratamento entrar depois, etc. Tá? Então, é atualmente o método mais usado e que a gente consegue uma boa eficiência. Antes de ter o Diamond Burr, se usava, não sei se vocês viram, ouviram falar bastante das ceratotomias em grade ou punctáceas, que tinha que ser com agulha. E aí sempre, né, eu pelo menos anestesiava. Porque você não vai fazer com o cachorro com agulha lá, ele se mexe, né? Por mais que seja bonzinho, a gente não confia. O Diamond Burr é redondinha, bolinha, não vai furar. Então, a gente tem mais segurança de fazer com o bicho acordado. Dá para fazer sempre com o paciente acordado? Não. Alguns, principalmente os Goldens, né? Eles não param quietos e a gente precisa fazer sedação e colírio anestésico, tá? Bom, fiz isso, eu vou desepitelizar a córnea. Né? Eu tenho mais estroma exposto, mais terminação nervosa exposta, dói muito e pode contaminar. O risco sempre é de que essa úlcera se contamine. E a partir daí, então, eu vou entrar com tratamento clínico e buscar estimular a cicatrização. O recobrimento dessa córnea com úlcera indolente é fundamental. A gente pode fazer flap de terceira pálpebra, que atualmente é pouco usado, porque se eu não preciso anestesiar o paciente para fazer o Diamond Burr, eu vou anestesiar para fazer o flap, né? Então, em geral, a gente não faz. A gente usa o quê? Lente de contato de bandagem. Então, são lentes de contatos específicas que são utilizadas para ficar depois como bandagem. Vai proteger a córnea do atrito, vai manter a medicação por mais tempo no filme lacrimal, vai manter a hidratação da superfície e favorecer, então, de diversas formas a cicatrização. E com o cachorro de lente, pós-debridamento, eu vou usar colírio antibiótico 4 vezes por dia. A associação com drogas de efeito anticolagenase na úlcera indolente é meio controversa, eu gosto de fazer preventivamente, nem todos os profissionais fazem, já que nós não estamos numa situação em que há lise de colágeno, e lubrificação, hidratação, que nós vamos fazer preferencialmente com glicosaminoglicans, que são substâncias que estimulam a epitelização nessa situação. Então, tem o sulfato de condroitina e o hialuronato, que podem ser associados. Então, o bicho vai ficar de colar com a lente e o tutor vai usar esses colírios. Em quanto tempo cicatriza? Pode ser 15 dias depois, na primeira lente, ficou ótimo. Eu posso precisar debridar várias vezes, trocar a lente várias vezes. O tutor tem que estar ciente disso desde o começo, para ele não achar que está dando errado. Não está dando errado, é chato mesmo, né? Persistência é importante. E, em última instância, precisa fazer ceratectomia superficial, entrar em cirurgia e no microscópio cirúrgico
cirúrgico tirar a primeira camada. Muito raro de ter que fazer isso depois que nós começamos a usar o Diamond. Aqui tem um filminho de um caso, até uma publicação. Que não vai? Vai. Então, ó, a úlcera aqui na lateral, né, numa Golden, já vascularizada, já com 15 dias, que mostrando debridamento com cotonete, depois com Diamond Burr, lente de contato estéreo, ó, pego uma lente estéreo, pego com a pinça estéreo e ponho, sem contaminar. Qualquer bactériazinha aí vai fazer a festa nessa córnea desepitelizada. Ficou com a lente bonitinha, uma semana, 10 dias, e aqui ela cicatrizada. Então, uma Golden que reagiu bem. Às vezes, os Goldens demoram bastante. A gente tem que ter muita paciência e deixar tudo muito claro para o tutor aderir adequadamente ao tratamento. E as úlceras estromais? Então, aquelas mais profundas que acometem o estroma. Elas podem ser não progressivas. Ah, levou manhada, bateu, machucou e lesou o estroma, mas não há contaminação nem nenhuma complicação aí, nada prejudicando a cicatrização. Perder o estroma vai demorar mais, né? Vai ser uns 15 dias de cicatrização com tudo correndo bem. Não é tão simples como a epitelização. Aqui precisa haver reposição de colágeno. Bom, mas as úlceras podem evoluir para as úlceras progressivas ou com exposição de DCME ou DCmetocele. Como é que isso vai acontecer? Então, tem lá a úlcerazinha superficial por causa do cílio ectópico, ficou mal tratada, não foi tratada, o bicho ficou sem colar, pôs Tobrex 2 vezes por dia, né? Alguma coisa errada aconteceu e contamina. Uma vez contaminada, algumas bactérias são produtoras de colagenase, ou seja, elas vão digerir a estrutura colágena da córnea. A córnea vai amolecer, desmanchar, tá? E isso vai fazer com que a úlcera piore rápido. Quanto tempo leva esse processo? Depende da inflamação, da bactéria, da extensão, mas pode ser 24, 48 horas. Então, muitas vezes o paciente vem com histórico de, ele tinha uma úlcerazinha e eu estou passando Tobrex 2 vezes ao dia, não melhorou, demorou, lá, lá, lá. De repente, de ontem para hoje ficou assim. É verdade? É verdade. Por quê? Para que contaminou, deu ruim, piora muito rápido. Por isso que a gente precisa de muita atenção com úlcera de córnea. Se resolver piorar, vai piorar de uma hora para outra e uma dessas condições se estabelece, podendo haver perfuração. Então, a gente precisa agir de forma imediata. Vejam, aqui a gente tem uma estromal não complicada, um paciente que sofreu um trauma, né? Foi briga. Então, o que que eu vejo? Tem perda tecidual, tá fundo, né? Tem uma depressão, mas não tem sinal de infecção. Já aqui é um shih tzu, uma úlcera central, né? Então, já vou pensar que é da síndrome do braço cefálico. Vejam aqui o entrópio de canto médio dele. E nessa úlcera, eu vejo a depressão e vejo que o estroma aqui está gelatinoso, aqui está contaminado. Eu já tenho uma úlcera em melting. Isso piora rápido. Vai evoluir mal se a gente não interferir. Aqui uma outra, estromal, associada à degeneração de córnea, uma manchinha branca aqui, degeneração de córnea, muito comum que a degeneração de córnea gere uma úlcera, e a úlcera pode ser estromal superficial e se contaminar, como que aconteceu aqui nessa shih tzu. Aqui aquele show com o entrópio. Um pequinês com uma úlcera extensa, contaminada, começando a ficar com aspecto amolecido. Aqui também a gente tem sinais de olho seco crônico. Aqui também, ó, desculpa por ler isso, mas sim, ó. Vascularização, pigmentação, opacidade difusa, vascularização. Esse cachorro ficou assim de um dia para o outro, com a úlcera pode ter até ficado, mas ele estava vindo com olho seco. Ele já tinha secreção, essa superfície já estava inflamada.
Nos dois casos. Ah, então podia ter começado a tratar antes de fazer a úlcera? Podia. Quem tem que ver? Quem acompanha esse paciente todo dia, né? Então, precisa observar, encaminhar. Aqui a gente já tem uma vascularização profunda, uma úlcera bem profunda, com exposição de membrana de DCME. Aqui a gente já tem uma pugzinha também com macropálpebra que já está em tratamento e vejam, ainda tem depressão, mas não cora. O que está corando é só aqui do ladinho, ó. Então, o que que aconteceu aqui? Primeiro, a úlcera vai se epitelizar, então vai ficar negativa para a fluoresceína, ela não entra mais, mas a reposição de estroma é um processo lento, que pode acontecer só quando esses vasinhos chegarem lá, tá? E a malácia é evidente, ó, úlcera mole, tá gelatinoso, aqui a córnea inteira tá gelatinosa. Isso é urgente. A gente precisa intervir rápido. E dependendo do jeito que você examina, esse olho rompe na sua mão. Então, cuidado. Manipulação cuidadosa, encaminhar para o oftalmologista agora, entrar com a medicação antibiótica agora. Lembrem-se sempre de antes coletar cultura e antibiograma, que a gente tem mais situações de malácia, córnea mole, gelatinosa. Aqui, no fundo da malácia, tem exposição da membrana de DCME. E esse, no fundo também da malácia, a gente vê DCMetocélia, que ela já está se projetando. Esse aqui, o processo lítico, foi por picada de cascavel. Queria falar o nome técnico da cobra, também já não lembro mais. Não é botrópolis? Sei lá, cascavel. Picada de cascavel, tem um veneno lítico. Então, ele fez também lise na córnea dos dois lados. A gente já vê a vascularização, né? A lise aqui e a descemetocele. Malácia gigante, né? São casos graves, ó, de malácia. Esse aqui é antigo, esse evoluiu bem. Esse aqui, essa malácia se desprendeu e perfurou. Esse paciente foi para enucleação. Mas são situações de uma contaminação muito feia. Aqui também a gente tem um caso de malácia, então tá mole, tá gelatinoso, a úlcera é extensa, tem hipópio aqui, vascularização periférica. Aqui tem uns 10 dias, ó, o halo de vaso está se fechando, trazendo cicatrização com o tratamento. E aqui, ao final do tratamento, com 20, 30 dias, não lembro exatamente, os vasos já chegaram ao centro e ocorreu pigmentação da periferia aí, com a cronicidade da inflamação. Exposição da membrana de DCME, tá? Então, lembrar que se o fundo não cora, tá quase perfurando, não respira e manda para o oftalmologista, colar, né? Colar antibiótico e corre. Esse aqui era um caso bem típico, isso que eu falei para vocês. Ah, ele tinha uma úlcerazinha, estava tratando há uns 10, 15 dias. É um shih tzu de 6 meses que tem olho seco congênito e macropálpebra. Então, ele chegou assim. O que estava acontecendo? Está tratando com Tobrex 2 vezes e diclofenaco 2 vezes. Pode? Não. Retardo da cicatrização, essa antibiótico-terapia está errada, né? Insuficiente. O que aconteceu? Chegou uma hora que contaminou. O que o tutor falou? Está assim há 10 dias, estava com úlcerazinha há 10 dias, e de ontem para hoje ficou assim. Verdade, verdade. Uma córnea totalmente descompensada, né? Edemaciada, com exposição de DCME, DCmetocele, por contaminação, tá? Aqui já é a cicatrização, já é após 15 dias, a gente vê que a vascularização está chegando aqui, ó, tá negativo para fluoresceína, então teve um final feliz, apesar dessa lesão feia. Então, vamos lá, vamos falar especificamente como tratar de cada uma dessas lesões. Antibióticos tópicos e ou sistêmicos. Então, quando que eu uso antibiótico só tópico? Quando prevenção de infecção, lesões superficiais, sem sinais de contaminação
posso fazer só antibiótico tópico. Mínimo 4 vezes por dia. 3 ou 2 e nada é a mesma coisa, não façam. Precisa associar antibiótico sistêmico? Sim, quando úlceras estromais, úlceras com sinal de contaminação, exposição de membrana de CSME ou já perfuradas. Antibiótico sistêmico de imediato. Bom, tem muita gente que usa atropina para tratamento de úlcera. Tem indicação? Muito cuidado. Eu não uso, né? Mas é uma indicação feita na literatura, não é totalmente errado, mas é preciso ter cuidado. Por quê? A atropina diminui a produção de lágrima. Quando a gente tem um paciente que tem olho seco, que é um braxcefálico, já tem pouca lágrima, olho seco, ele faz úlcera por conta disso. Eu vou usar atropina no tratamento? Vai piorar a produção de lágrima e, portanto, a minha úlcera. Alivia a dor. O objetivo da atropina é aliviar a dor. Alivia. A função da atropina é dilatar a pupila. Isso relaxa os músculos e a dor que é associada à uveíte reflexa. Eu faço atropina e eu melhoro a dor. Diminuo a produção de lágrima, posso retardar a cicatrização. E aí, permanece por mais tempo com úlcera, não me ajudou, né? Então, não, eu prefiro não usar atropina se for um braxcefálico de jeito nenhum. Nunca prescrevam atropina para um braxcefálico. Eu acho muito que precisa dilatar essa pupila para melhorar a dor. Uma gotinha de atropina ali no seu consultório, chega. Só. Nada de prescrever atropina, tá? Bom, preparações anticolagenases são fundamentais em úlceras estromais profundas com sinal de contaminação. Eu vou prevenir a ação da colagenase ou inibir com acetilcisteína 10%, EDTA 0,35% ou soro autólogo. Soro autólogo é eficiente comprovadamente, mas a maior dificuldade do soro autólogo é o seu uso, assim, o fluxo, né? Porque é uma substância sujeita à contaminação. Então, eu preciso tirar o sangue, centrifugar, fazer o soro autólogo, colocar num frasco estéril e o tutor manipular sem contaminar. Tem bastante gente que usa, eu não tenho prática, não coloco isso na minha rotina, mas é uma opção excelente, desde que seja mantido sem contaminação. Se não, acetilcisteína ou EDTA. Quantas vezes? 4 a 6 vezes por dia. Sempre uma gota. Tudo é uma gota, né, gente? Por que eu só falo às vezes? Porque é uma gota. Cabe uma gota no saco conjuntival do cão. Vou fazer 10 gotas, vai escorrer tudo. Quer aumentar a dose? Aumenta a frequência. Você pode fazer de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, mas pôr um monte de gota, vai jogar fora, tá? Sempre lubrificar. Lubrificantes e os que mais estimulam a epitelização são, como eu já falei, sulfato de condroitina e hialuronato. Colar protetor branco de plástico duro. Mas o colar macio, colar de conforto. Não é colar de conforto, é colar protetor, como diz a Angélica. Então, é o branco duro. O macio não protege, o cachorro coça no colar, não pode para isso, certo? E a gente vai usar técnicas de recobrimento para proteger a córnea sempre que houver um risco importante de ruptura desse tecido, né? Aí já é cirúrgico. Sempre importante indicar para o tutor a cirurgia com muito cuidado, porque a cirurgia não resolve. Às vezes o tutor fala, mas por que a gente já não opera, em vez de esperar para ver se vai precisar? Porque a cirurgia não resolve. O problema é contaminação bacteriana. Eu preciso tratar com antibiótico e preciso que esse paciente consiga cicatrizar. Quando que eu vou indicar cirurgia? Quando eu preciso repor tecido, oferecer resistência mecânica à ruptura do olho. Então, é essa a função da cirurgia. Quem vai tratar a infecção é o antibiótico. Então, voltamos lá na nossa cultura e antibiograma, dosagem de antibiótico. Isso vai fazer toda a diferença. A cirurgia vai segurar ali para não romper. Mas se continuar infectado, vai dar deiscência de pontos, vai dar tudo errado. A antibiótico terapia tem que estar junto. Bom,
Rapidinho sobre os antibióticos tópicos, já estou terminando, né, gente? Já estou passando do tempo. O... Quais antibióticos? Qual antibiótico usar? Quais são as possibilidades? Coloquei aqui os principais. O mais comum, o mais rotineiro é a tobramicina, né? Então, que a gente acaba usando nas lesões mais superficiais, nas lesões mais sem sinais de contaminação ou em associação com quinolonas, nas mais graves. Nos casos mais de úlceras contaminadas ou mais profundas, eu posso indicar as quinolonas de terceira geração, cipro ou ofloxacina, ou de quarta geração, moxi ou gatfloxacina. A gente sempre usa com muito critério, né, pessoal? Precisa tomar cuidado para quê? Para não pegar uma úlcera pequena, superficial, sem sinal de contaminação e já dar um tiro de canhão. Eu já vou com Zimar, eu já vou com Vigamox. O que que eu estou fazendo? Criando resistência bacteriana para quando eu realmente precisar desse antibiótico, a bactéria não responder mais. Então, cuidado, tá? E às vezes, principalmente nas graves, nos braquicefálicos, nós acabamos fazendo uma associação de antibióticos com espectros diferentes. Então, tobramicina e uma das quinolonas. E aí, recobrimento. O que que eu posso usar? Bom, o mais simples, comum, fácil, que não precisa de microscópio, é o flap de terceira pálpebra, que é uma técnica bem controversa, né? Algumas vertentes da oftalmologia não gostam, outras usam com sucesso em situações específicas, tá? Então, quais são, prós e contras? Prós é que é simples, fácil de fazer, tranquilo, não precisa de microscópio, é rápido, às vezes num paciente grave de outras comorbidades, rápido, tá? Protege a córnea de forma indireta, então eu dou apoio para a córnea, mantenho a lubrificação, porque mantém o meio ali. Quais são as desvantagens? Diminui a penetração de medicamentos, mas eles passam sim por permeabilidade, você pode ajudar a escorrer, posicionando a cabeça do paciente. E eu não vejo o que está acontecendo enquanto estiver com flap. Eu não sei se a cicatrização está indo bem, tá piorando, o que está acontecendo. Enfim, tem indicações específicas, alguns motivos pelos quais você pode indicar o flap de terceira pálpebra e ele pode sim ter bom resultado, tá? Então, é uma das opções em algumas situações específicas. Aqui o resultado, né, ou a técnica do flap com fixação na pálpebra superior, com capton. O flap conjuntival pediculado é uma técnica bastante utilizada, na qual nós vamos utilizar a, a conjuntiva, então vou retirar um retalho de conjuntiva para suturar na córnea. Para eu poder fazer uma sutura na córnea, eu não posso ter malácia, amolecimento dessa córnea, porque não vai segurar, é que nem se eu suturar numa córnea mole, é como suturar na gelatina, não vai adiantar nada. Então, a indicação, né, específica, a gente que precisa, por isso que precisa encaminhar para o oftalmologista, a gente vai ver qual técnica é melhor para cada paciente. Com essa técnica, eu vou oferecer suporte mecânico e aporte sanguíneo, né, para essa cicatrização. Então, é uma técnica que tem excelentes resultados, mas deixa uma cicatriz densa, importante. Ó, aqui a gente tem um shih tzu com uma perfuração, já com coágulo de humor aquoso. O resultado pós-operatório imediato. 15 dias, geralmente eu deixo coberto com flap de terceira pálpebra ou lente de contato, 15 dias, 30 dias, e foi para 30, 40 dias, geralmente a gente leva para mesa de cirurgia para tirar os pontos e o pedículo. Então, é essa cicatriz que nós teremos, um leucoma importante, mas a manutenção do olho, manutenção da transparência e da visão, se você conseguir um bom resultado, que depende também não só da técnica, mas do controle da infecção, tá? Então, estou mantendo os colírios daquele jeito, estou mantendo antibiótico sistêmico, tudo, ok? Bom, existem outras técnicas, como a transposição córneo-conjuntival, que dá mais transparência, ou o enxerto em 360 graus, que faz como se fosse uma bolsa de fumo, que é uma opção ao flap de terceira, quando a córnea está ruim.
Então, a gente vai escolher a técnica de recobrimento aí de acordo com a situação da condição da córnea de cada paciente, tá? Bom, o que que eu preciso que vocês tenham aí em mente finalizando essa palestra? Ceratites ulcerativas evoluem mal muito rápido. Horas fazem diferença. O que que vocês vão fazer então ao atender um paciente? Estou lá no meu plantãozinho, apareceu um shih tzu com úlcera. O que que precisa fazer? Colar, antibiótico tópico, pelo menos 4 vezes por dia. Encaminha para o oftalmo o mais rápido possível. Se a úlcera estiver profunda, tiver sinal de contaminação, secreção purulenta, tá meio estranho, antibiótico sistêmico. O que que a gente vê muito o pessoal fazer? Se preocupar mais com analgesia do que com antibiótico terapia. Isso está errado. A dor só vai melhorar quando a úlcera melhorar. Sem antibiótico, ela vai piorar rápido. Então, não vai adiantar nada. Pode fazer o que for de anti-inflamatório, analgésico, dois analgésicos, um anti-inflamatório. Não fez antibiótico, amanhã vai estar doendo mais. E a hora que perfurar, vai estar doendo mais ainda. Não adianta, tá? Então, cuidado. Antibiótico é o mais importante no paciente com úlcera de córnea. Água com dor, dipirona, tá? O que mais? Quanto mais grave, mais profunda a lesão, mais importante é que a avaliação seja rápida, urgente. Vai para o oftalmologista hoje. É fundamental que os clínicos falem isso para o tutor, porque às vezes, se o clínico fala, o tutor não tem noção da gravidade da situação, né? Às vezes a pessoa fala, o que a gente mais ouve é que tem uma ulcerazinha, me dá até arrepio. Ulcerazinha nada, nunca é ulcerazinha. Úlcera é grave. Bom, se você fala para o tutor, tem uma lesão sim, uma ulcerazinha, vai para o oftalmologista, ele liga lá para o oftalmologista que vai atender e a recepção fala, tem consulta daqui a uma semana. Beleza, pode marcar. Gente, lembra que a bactéria em 24, 48 horas perfura, corre? Pode fazer isso? Não. É para ligar lá e falar, tá urgente, eu preciso de uma consulta urgente. E aí as providências vão ser tomadas de outra forma, né? Então, quem recebe a indicação precisa estar ciente da gravidade da situação. E o tutor também. Embraxefálicos, por todas as coisas que nós falamos, porque o olho é seco, porque eles não sentem tanto desconforto, porque tem coisas causando atrito, evolui mal, mais rápido. Braxefálicos têm úlceras profundas e mais graves do que as outras raças. Vou mostrar para quem assistir a palestra sobre braxefálicos que tem trabalho mostrando isso, tá? Então, cuidado. É para ir para o oftalmologista sempre. Mas eu vi uma úlcerazinha no shih tzu. E se ele tiver um cílio ectópico? Não vai cicatrizar, amanhã vai contaminar e vai piorar. Então, passa a bomba para frente, gente. Se lembrar que é bomba. Caminhar para o oftalmologista sempre. Mas primeiro, antibiótico e colar, tá? Se quer passar analgésico, dipirona. Pode passar anti-inflamatório, nós já vamos chegar nisso, mas não. Colar protetor, indiscutível, apavora o tutor, fala que vai furar, vai perder o olho, porque tem que pôr colar. E os tutores resistem muito ao colar, né? Coça, coitado, vou ficar olhando a noite inteira. Não vai coçar. Vai pôr colar, tem que pôr, tá? Então escreve na receita, não deixa o tutor falar que você não falou que precisava de colar. Sempre procurar a causa. Como é que nós vamos procurar a causa? Exame clínico criterioso, tá? Então, é no exame oftalmológico que nós vamos achar o defeito palpebral, o olho seco, o que está acontecendo ali causando essa úlcera. Uma coisa que eu preciso que vocês levem daqui, gente, é muito importante. Conjuntivite é comum no cão? Não. Cachorro que tem secreção, olho vermelho, tá com uma conjuntivitezinha? Pouco provável, não é impossível, às vezes eles são alérgicos, tem vários fatores que levam a conjuntivite, mas é provável? Não. É muito mais provável que olho seco, olho vermelho, seja síndrome do braxcefálico, ceratoconjuntivite seca, desculpa, olho vermelho, olho com úlcera, com secreção. Tem alguma coisa errada, tem um porquê dessa conjuntivite. Não façam
Aquela coisa de, é uma conjuntivite, é uma úlcerazinha, antibiótico, vai melhorar? Vai. Vai voltar, vai ter de novo, roleta russa. Não. Vamos procurar a causa, vamos fazer o tratamento preventivo. No braquicefálico pode ser a correção cirúrgica da pálpebra, tá? Então, cuidado e atenção, vamos identificar a síndrome do braquicefálico no filhote, para que ele nunca tenha úlcera. Não achar que, ele tem uma conjuntivite de vez em quando, ele tem uma úlcera de vez em quando, e ok, não, tem alguma coisa errada, uma hora vai dar ruim, tá? Colírio, sempre uma gota. Se eu estiver usando várias medicações no mesmo horário, intervalo de 10 a 15 minutos entre elas, mantendo o viscoso, que é o lubrificante, por último, certo? E, gente, pode usar anti-inflamatório em úlcera? Não. Ah, mas está com dor. Lubrificante de pirona melhora a úlcera, que melhora a dor. Se você fizer anti-inflamatório, corticoide ou não corticoide, Estil, Cetrolac, pode? Não, não. Muita atenção para isso, porque é uma coisa muito comum. E o que que vai acontecer? Cicatrização é um processo inflamatório, certo? Eu preciso que tenha produção de citocinas, vascularização e cicatrização. Se eu inibo a vascularização, a cicatrização, a citocina, eu estou inibindo a cicatrização. Retardei a cicatrização lá com o meu estilo. Vai ficar mais tempo a porta aberta para a bactéria entrar e fazer uma malácia, principalmente se for um braquicefálico. Então, joguem o estilo fora. Eu falo para os meus alunos, guarda o estilo junto com o catigu. É isso, basicamente. Está em desuso, joga fora, não é para usar. Tem indicações muito específicas, muito raras. Não prescrevam, tá? Nem Estil, nem Cetrolac para paciente com úlcera. Dor, pode até dar um analgésico, dar um Cronidor, um Tramadol, mas, por favor, não deem anti-inflamatório não esteroidal tópico. Existem trabalhos que mostram que existe predisposição ou que aumenta a predisposição para a ceratomalácia com anti-inflamatório tópico. Então, o seu uso é restrito para condições muito específicas. Não usem a receita de bolo, Tobrex e Stil. Não. Joga o Stil fora. Não. É Tobrex no mínimo 4 vezes, lubrificante, colar e vai para o oftalmo. Não usem anti-inflamatório. A gente pode falar para vocês com certeza que grande parte dos olhos que vem com perfuração, com complicações de úlcera, o que a pessoa estava usando? Tobramicina 2 vezes, Istil. Vai complicar. Se quer pedir para complicar, faz isso. Ah, mas eu faço e não acontece nada. De novo, a roleta russa. Não pode. A gente tem que primar, né, pela segurança, tá bom? Então, os conceitos principais que eu quero que vocês levem dessa palestra são esses, principalmente quantidade mínima de antibiótico, colar e tchau para o anti-inflamatório não esteroidal tópico, tá bom? Gente, fico à disposição para perguntas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Mariana perguntou se a KCS no braquicefálico pode se iniciar em pacientes jovens. Mariana, a gente tem KCS no braquicefálico por vários tipos, na verdade. Então, quando eles têm muita macropálpebra, eles vão ter o olho seco evaporativo. Então, o olho aberto demais, não pisca o suficiente, vai ter olho seco. Mesmo que produza grande quantidade de lágrimas, às vezes eles até lacrimejam, né? Ficam com aquela mancha escura, tal. Por quê? Porque está produzindo lágrima a mais, mas ele não consegue manter a lubrificação da superfície, porque a pálpebra não funciona bem. Então, uma situação pode ser essa, e sim, a gente vê bastante ceratoconjuntivite seca congênita, então baixa produção de lágrima em pacientes jovens nessas raças. Isso pode acontecer. Diferença entre epífora e lacrimejamento.
são conceitos que há uma variação aí também de diversas escolas. Você pode usar como sinônimos, e se você olhar lá no dicionário do Slater, praticamente dá para usar como sinônimo. Mas na rotina, a gente considera epífora quando tem extravasamento de lágrima, né? E fica molhando a face. E lacrimejamento quando realmente está produzindo mais lágrima, por irritação do olho, entendeu? A epífora pode ser por obstrução de ducto, por exemplo. Pode prescrever. Outra coisa que ela me perguntou, né? Melhor repetir a pergunta, é se pode prescrever tropicamida no lugar da atropina. A tropicamida tem ação rápida e não relaxa o músculo ciliar, mas sim tende a dilatar a pupila. Só que quando tem muita uveíte e muito espasmo muscular, vai ser menos eficiente. Mas a gente pode usar, ela não interfere na produção de lágrima, mas também não tem muita eficiência para aliviar a dor. É melhor que a úlcera se resolva rápido e você fazer analgésico sistêmico, se o objetivo é controlar a dor. Tá bom? O que mais? Aqui na outra chat tem mais várias perguntas. Ih, alguém tá falando alguma coisa que tá tremendo. Tô, mas ainda tá tremendo a sua voz. Tô entendendo, mas não sei se tá assim para todo mundo. E agora? Oi? Ah, ah. Tá com aquele disfarçador de voz, sabe? Bom, eu vou vendo aqui as perguntas, estou conseguindo ver. A Débora perguntou se as lentes de contato são humanas. É assim, Débora, existem lentes veterinárias e aí elas têm variações de tamanho, sim. Só que tem que importar, né? E então fica um pouco mais difícil. O que a gente tem usado na rotina com bons resultados é a lente de bandagem humana mesmo. É a QV Hydra Clear Plus, né? De bandagem, zero correção, e ela pode ficar no olho até 15 dias. Às vezes cai, às vezes cai, às vezes o cachorro chega ali na rua e caiu a lente. Mas tem outros que é difícil de tirar. Então, se ela adere bem, fica sem bolha, e se adere bem à superfície da córnea, a curvatura, ela fica. E também tem aquele que caiu a primeira quando ele chegou em casa, ou sei lá o quê, vem, põe de novo e aí fica. E daí você tem que tirar com o cotonete, é difícil de tirar. Então, variável, né? Mas a gente tem usado a humana sim. A Hydra Clear Plus. Obrigada, gente. Pessoal elogiando aqui. Muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Desculpa que eu passei do tempo, ó, me empolguei. Quando tem o tratamento. Sim. A Roberta perguntou se depois que fica negativo para a fluoresceína na úlcera estromal, eu devo continuar o tratamento. Olha, Roberta, o que a gente faz de rotina é assim, às vezes, na úlcera estromal, eu entro com dose alta de antibiótico. Eu vou fazer 4 de tobramicina, 6 ou 8 de Vigamox ou Zimar. Então, a pessoa está lá medicando de hora em hora, fazendo aquela tabela louca de colírios. Eu vejo que está negativo para fluoresceína e epitelizou, ufa, né? Sair do risco de contaminação, evolução para ruptura. Estou mais tranquila. Eu vou deixar o antibiótico 6 vezes por dia, um antibiótico só com lubrificante, acetilcisteína. Então, a gente ajusta o tratamento, sai daquela situação crítica, mas sim mantém o tratamento até recuperar completamente a espessura da córnea, que aí sim você tem a resistência restabelecida. Função da acetilcisteína, Simone, é inibir a ação da colagenase que é produzida pelas células inflamatórias e por algumas bactérias. A gente vê bastante pseudomonas e atualmente a grande parte das culturas dá Staphylococcus aureus também.
Sim, boa pergunta, Gabriela. Muito, muito importante. Eu não deixei isso claro, né? Não é perigoso esperar sair o resultado da cultura para iniciar o tratamento? Muito. A gente não vai fazer isso. Nós vamos coletar a cultura antibiograma, mandar para o laboratório e entrar com antibiótico. E aí, de acordo com aqueles critérios, a úlcera é maior, mais profunda, eu entro com dois, e sistêmico, a úlcera é superficial, eu entro com um só, mas eu já vou fazer o tratamento clínico. O que que a cultura e o antibiograma vão me ajudar? Se esse paciente evoluir mal, não estiver respondendo ao tratamento, aí eu posso me orientar a partir do resultado do antibiograma. E às vezes em paciente que acaba piorando indo para cirurgia, tal, a gente vai ter esse antibiograma para orientar. Mas eu nunca vou esperar sair o resultado do antibiograma para iniciar o tratamento, é de imediato. Acho que respondi as principais. A Silvia perguntou se a midríase nunca acontece na úlcera. Se não tiver outras alterações, não tiver com medicação, a úlcera, o processo fisiopatológico é sempre de fazer uveíte secundária e mirose. Então, se está com midríase, ou já está usando atropina, que às vezes outro veterinário prescreveu, ou tem outro problema no olho que está causando essa midríase. Antibiótico sistêmico de eleição. Olha, a gente usa antibiótico de amplo espectro, gente. Bastante amoxiciclovulato, às vezes enro, e principalmente nos casos mais graves, é interessante fazer convênia para o paciente não vomitar, porque o esforço vômito, né, da êmese pode favorecer a ruptura da córnea. Tá todo mundo quietinho, vocês estão me ouvindo? Alguém fala se está me ouvindo? Ah, obrigada, Luciana. Ah, então tá bom. Que mais, então? Tem mais umas perguntas aqui. O antibiótico de eleição já falei. Não, a gente não vai esperar sair o antibiograma, gente. Não, pelo amor de Deus, eu não falei isso e não quero que fique mal entendido. O tratamento tem que ser no agora, assim. Primeira coisa que vai fazer é entrar com antibiótico. Mas, porque a úlcera pode piorar muito rápido se ficar sem antibiótico, né? Então, sempre, em todos. O antibiograma é para posterior, né? Para depois a gente acompanhar a evolução. Vascularização e cicatrização causam alguma perda de visão? A vascularização, Débora, involui. Então, vai vascularizar e depois que desinflamar, vai involuir. Geralmente a gente usa principalmente imunomodulador para ajudar a involuir a vascularização. Agora, a cicatriz, dependendo da densidade, ela pode prejudicar a visão, depende da densidade, da extensão e da posição. Então, quanto mais no eixo visual, quanto mais central a cicatriz, mais ela atrapalha. Às vezes no cantinho lateral, tal, vai atrapalhar muito menos. Então, tem essas variações que a gente tem que considerar. Corticóide por via oral, pode? Pode. Antibiótico, anti-inflamatório sistêmico, a gente usa nos casos graves, porque você tem que controlar o veíte secundária, né? Então, você pode usar ali um meloxicam, mesmo no tratamento inicial da úlcera, mas não põe tópico. E corticoide, se o paciente está tomando, também pode. A gente vai ter o efeito anti-inflamatório sistêmico, que vai atrasar um pouquinho a cicatrização, mas essa interferência do sistêmico é muito, mas muito, muito menor do que a do tópico. Então, tá tomando corticoide por outro motivo. Se der para diminuir a dose, você diminui. Se não, pode dar. Filhotes com síndrome do braquicefálico, o que para fazer preventivamente? Boa também, Patrícia. Eu acho o seguinte:
Neném que está crescendo, se possível, eu procuro melhorar muito a lubrificação, então falar para a pessoa colocar várias vezes por dia o lubrificante e tal, e esperar o final do desenvolvimento para depois fazer a correção da pálpebra, a cantoplastia, etc., correção do entrópio e tal. Então, procuro não fazer durante o crescimento, mas aí a pessoa tem que conseguir compensar com lubrificação. Às vezes, se tem olho seco, a gente já pode entrar com o imunomodulador, né? Se o teste de lágrima é baixo mesmo. E que mais? E se tiver cílio ectópico, tiver algum problema assim, aí você, às vezes, precisa da cirurgia de imediato, né? Alguma coisa que agrave muito a dor, que faça úlcera, aí a gente opera mesmo o neném. Mas se der para prevenir com lubrificante, espero crescer, acabar de crescer. Pacientes sedados, qual lubrificante a doutora indica e qual a frequência? Gente, se estiver piscando menos, você tem que lubrificar, né? Porque senão vai ressecar, principalmente se o olho for muito exposto. Quanto mais viscoso o lubrificante, menor é a frequência. Não tem uma coisa assim, uma única forma de fazer, Silvia. Mas eu acho que é interessante ter no centro cirúrgico lubrificantes viscosos, viscoelásticos, então em gel, ou um hidrogel, Vidizic, um eptegel, não deixar contaminar, e você vai observando, se parecer um pouquinho mais seco de novo, né, o anestesista vai cuidando, pode pôr de novo, quantas vezes precisar, principalmente se for desses sem conservante. A Andrea está perguntando se faz não esteroidal oral, André. Olha, quando tem bastante uveíte, é uma úlcera grave com hipópio e tal, a gente faz sim, principalmente meloxicam. Então, os estudos mostram que o meloxicam e o carboprofeno são os que têm melhor concentração, melhor ação, né, nesses tecidos. Então, a gente pode fazer 2, 3 dias e é melhor do que fazer tópico. Agora, se for úlcera superficial e tal, não precisa. Dipirona é muito lubrificante. Lubrificante é o que mais alivia, gente. Já vi ser humano com úlcera, né? A pessoa fala, o que que é isso? Esse gel é uma delícia, uma maravilha, dá um alívio. Então, lubrificar é a melhor coisa para aliviar a dor. Percebeu o cachorro de olho fechado? Vai lá e molha. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, Aê, perfeitamente. voltei. Olha, cada vez acontece uma coisa diferente nessas reuniões online, viu? É engraçado. Mas enfim. Sim. Mas, Andréia, obrigada pela Ah, palestra. Ah, deixa eu só falar do curso, pode, Fê. pode, fala. Então, pessoal, quero aproveitar para convidar todos aqui para assistirem o nosso curso que está disponível no VetSapiens. Aqui tem o QR Code. Ah, desconfigurou aqui um pouco o site do VetSapiens, mas tudo bem, eu tenho o QR Code. Já está disponível. É um curso que, então, aborda as bases da oftalmologia, realmente para o clínico, né? Tem aula minha, da professora Angélica, do professor Rafael Magdanello, Juliana Jorge. Então, é um curso que está bem legal, abordando aí os principais aspectos relevantes para o clínico com relação à oftalmologia. A gente gravou, inclusive, uma aula prática mostrando o exame clínico, que ficou bem legal. Então, aproveitem. Perfeito, Andréia. E até para E é lembrar isso. também para o pessoal que faz parte do aplicativo que também está disponível para resgate o curso já, tá? Então é só juntar os seus pontos e vocês conseguem também adquirir o curso pelo aplicativo. Andréia, Ah, legal. obrigada. Obrigada mais Eu que uma vez. agradeço. Foi excelente, Obrigada e você viu obrigada a aí esse muito todos. elogio, né? O pessoal gostou bastante. Que Então, bom. obrigada mesmo. A gente Espero se ter ajudado. A gente se vê todo mundo aí no dia 26 de novembro, então, no Vet We Care presencial. A gente vai compartilhar e divulgar esse link com vocês. E é isso, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela presença e até a próxima. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Fê. Obrigada, professora.